Então, embora normalmente compostos iônicos sejam formados por pares de cátions e ânions, ou uma determinada proporção de cátions para ânions, o que na verdade a gente tem estruturalmente num composto iônico é um grande aglomerado de cátions e ânions que atraem um ao outro por atração eletrostática, formando uma grande rede de ligações iônicas, de ligações eletrostáticas. Então, pensemos o seguinte: se a gente tem aqui em vermelho um cátion e em rosa o ânions, aqui esse cátion ele vai ser atraído ou atrair ambos esses ânions que estão na proximidade deles, e isso continua para cá, tá, gente? Aqui eu representei um pequeno pedaço, mas isso se estende em todas as direções, para frente, para trás, para os lados, de modo que vão existir vários ânions aqui presentes ao redor dele, sendo atraídos por ele e atraindo outros cátions. Então, você vai ver que todos eles vão se conectar a outros ânions, a outros cátions, e isso forma uma grande rede de ligações. Essa grande rede de ligações acaba fazendo com que a ligação iônica seja extremamente forte, porque na verdade você não tem uma ligação iônica isoladamente, você tem uma rede de ligações de cátions e ânions atraindo uns aos outros. Então isso vai formar um grande aglomerado estendido. Uma outra propriedade interessante de compostos iônicos é que eles tendem a formar o que é chamado de retículo cristalino. Esse retículo cristalino é, na verdade, uma propriedade ou uma característica desse aglomerado iônico que a gente acabou de falar, que, na verdade, ele não é desordenado, ou seja, haverá no retículo cristalino, na formação de um composto iônico, um padrão de repetição para a presença de cátions e ânions. Ou seja, então se você reparar aqui, ó, esse pedacinho aqui, né, que tem um ânion rodeado de 4 cátions, é igual a esse pedacinho de baixo, que também tem um ânion rodeado de 4 cátions. Se a gente for olhar do lado, também é a mesma repetição dessa unidade básica, e assim por diante, e novamente. Isso se estende nas 3 dimensões, e esse padrão de repetição de posicionamento se repete ao longo de toda a estrutura e de todo o aglomerado iônico. Então, esse padrão de repetição, esse padrão de estrutural para esse composto iônico é conhecido como retículo cristalino, ok? Como é esse padrão, se ele vai se parecer com esse, por exemplo, que eu desenhei, ou com outro, isso depende do composto iônico, certo? Então, dependendo de quais elementos estão presentes ali, né, de quais cátions e quais ânions estão presentes, esse retículo cristalino, a forma desse retículo cristalino pode mudar. No entanto, no mesmo composto iônico, a repetição do padrão, existe um padrão e esse padrão se repete. De um composto iônico para o outro é que esse padrão pode mudar. O fato desses compostos iônicos serem formados por essa grande rede de ligações eletrostáticas e por esse retículo cristalino dão algumas características a esses compostos iônicos. Primeiro, normalmente eles são sólidos em condições ambiente, em condições normais, né? Então, a uma atmosfera de pressão e a temperatura de 25 graus Celsius. Atrelado a isso, a gente tem, na verdade, que ele tem altos pontos de fusão e pontos de ebulição, ou seja, para eu conseguir liquefazer, ou até mesmo, num extremo, evaporar ou ebulir um composto iônico, eu vou precisar de altas temperaturas, dependendo de centenas de graus Celsius, para conseguir realizar a fusão, por exemplo, de um composto iônico. Esses valores normalmente são bem altos. Eles normalmente são duros e quebradiços. Possuem condutividade elétrica quando dissolvidos em água ou no estado líquido,
Quando um composto iônico está no estado sólido, ele continua não tendo muita condutividade elétrica. Por quê? Porque os cátions e ânions estão muito presos e atrelados uns aos outros aqui. Quando ele é dissolvido em água, por exemplo, esses cátions e ânions ganham mais liberdade e no estado líquido também, a ponto de conduzirem energia elétrica. Muitos são solúveis em água, não é uma generalização, nem todos são, mas existe uma grande quantidade de compostos iônicos que são solúveis em água. Então, um outro ponto importante para que a gente conheça é entender como é que a gente pode descobrir, por exemplo, qual vai ser a fórmula de proporção de um composto iônico. Porque, como vocês viram, na verdade, o composto iônico é formado por um aglomerado de cátions e ânions. Então, como representar isso no papel? Na verdade, no papel, a gente vai usar uma fórmula, ou uma íon fórmula, na verdade, que é normalmente como é descrito a fórmula de compostos iônicos, para expressar, na verdade, a proporção mínima de cátions e ânions. Ou seja, embora eu tenha lá um aglomerado com centenas, milhares de cátions e ânions atraindo uns aos outros, existe uma proporção mínima de cátion para ânion. Ou seja, vamos supor, eu tenho um cátion para cada dois ânions. Eu tenho 3 ânions para cada um cátion. Isso depende, mas a fórmula, a íon fórmula, ou a fórmula de um composto iônico, tenta expressar isso. Então, por regra, normalmente a gente tem que a gente coloca o cátion primeiro, o símbolo do elemento químico do cátion, o número, né, da proporção do cátion, ou seja, a proporção é 1 cátion para 2 ânions, então aqui vai entrar o 1, que na verdade o 1 a gente omite, né? A gente pode simplesmente não colocá-lo. E depois a gente coloca o símbolo do elemento químico do ânion e, em seguida, o número proporcional da quantidade desse ânion. Então, na verdade, x e y são os índices que indicam essa proporção mínima. Então, reparem, o NaCl, que é, na verdade, o sal de cozinha, essa é a íon fórmula, é um composto iônico e aqui a gente tem uma proporção de 1 para 1. Né? O 1 a gente omite, então na verdade é Na1Cl1, então a gente tem uma proporção de 1 para 1 entre esse cátion e esse ânion. Por exemplo, no caso do MgCl2, a gente tem uma proporção de 1 cátion para 2 ânions. Então, a fórmula é essa. E de onde é que vem essa proporção? Essa proporção está, na verdade, na neutralidade desse composto. Como assim? Esse composto é um composto neutro, ou seja, embora eu tenha cátions e ânions ali, eu tenho uma quantidade de cátions e ânions suficiente para que o somatório total de cargas desse aglomerado seja 0. Então, essa proporção mínima é a proporção mínima indicada para que a carga negativa dos ânions anulem a carga positiva do cátion, para que o composto em si seja neutro. Como é que a gente sabe que ele é neutro? Empiricamente, a gente pode saber disso. Né? O NaCl é o sal de cozinha. Se ele fosse carregado eletricamente, quando a gente pega um punhado de sal de cozinha para colocar como ingrediente em alguma comida ou alguma coisa que a gente esteja preparando, a gente, por exemplo, receberia uma descarga elétrica, coisa que a gente não recebe. Então, a gente não recebe isso porque aquele composto, na verdade, ele é neutro. Ele não tem um desbalanço de carga. Por quê? As cargas negativas do cloro anulam as cargas positivas do sódio. Se vocês lembrarem, como a gente viu anteriormente, o sódio tem uma carga de 1 positivo e o cloro de 1 negativo, quando forma esse cátion e ânion, né? Então, vai ficar 1 positivo, 1 negativo, mais 1 com menos 1, 0. A carga se anulou. O magnésio, por exemplo, tem uma carga de 2 positivo.
O cloro tem uma carga de 1 negativo, cada cloro. Então, se eu tenho 2 cloros, eu tenho 2 cargas negativas no total. Então, vai ficar mais 2 com menos 2, 0 no total. Então, para, na verdade, conseguir descobrir qual é a íon fórmula de um determinado composto, a gente precisa simplesmente saber a carga do cátion e a carga do ânion. Então, se a gente tem aqui um cátion A, que tem uma carga mais Y, e um ânion B, que tem uma carga menos X, a única coisa que a gente precisa fazer para descobrir qual é a proporção mínima é inverter esses números. Ou seja, a gente pega o número Y que aparece aqui e joga para baixo do B. Ou seja, pega o número da carga do cátion e joga como índice do ânion. Pega o número que está como carga aqui do ânion e joga como índice do cátion. Então, na verdade, aqui o que a gente teria seria AX, porque o X desceu para cá, a gente esquece a carga, B e Y, porque o Y desceu como índice do ânion, e a gente também esquece essa carga. Então, ficaria AXBY. Como exemplo, a gente tem o seguinte. Vamos supor que a gente tenha o potássio mais e o O2 menos como ânion. Qual seria o composto iônico que seria formado entre eles? Qual seria a proporção, né, de um e outro? Então, aqui a gente teria o 2 indo como índice do potássio, porque ele desce como índice do cátion. E aqui o mais, na verdade, é mais 1. Então, o que desce como índice do ânion seria 1, que aqui a gente oculta. Então, na verdade, o que a gente teria é uma proporção mínima dessa forma. Essa seria a íon fórmula do composto iônico formado, por exemplo, por potássio e oxigênio 2-. Na real, o que acontece? Na prática, na química da coisa, o que está acontecendo? Que cada potássio desse, cada átomo de potássio, doa um elétron para o oxigênio. Então, o potássio vai alcançar a estabilidade perdendo um elétron, porque ele é da família 1A. Então, tem um elétron na camada de valência. Quando ele perde esse elétron, ele fica com 8 elétrons na camada de valência, que passa a ser a camada anterior, a camada mais interna, né, a camada imediatamente anterior à camada de valência na forma atômica. Então, ele doa um elétron, o oxigênio recebe. Um outro potássio doa um elétron, o oxigênio também recebe ele. Então, cada potássio perdeu um elétron, formando potássio mais. Então, na verdade, eu tenho 2 potássios mais. Por isso, esse 2 aqui. O 2 indica a quantidade de potássios mais. E o O, que recebeu 2 elétrons, vai ficar com a carga de 2-, porque ele vai virar um ânion divalente por ter recebido 2 elétrons. Então, na verdade, aqui a gente teve, para esse processo poder ocorrer, a gente teve um potássio, 2 potássios e um oxigênio, certo? O oxigênio, como é da família 6A, tem tendência a ganhar 2 elétrons.